A Expo Cannabis Brasil apresenta a próxima palestra internacional com o tema Cânhamo para Alimentação. Após 50 anos, colheita na Patagônia Argentina. Histórico cultivador e ativista em direitos humanos, filho de imigrante italiano nascido na Argentina, em 1999 viajou para a Holanda e acompanhou o surgimento da cannabis medicinal, trabalhando na produção dos primeiros vaporizadores. Desde então, nunca mais parou de lutar pelos direitos dos usuários de cannabis. No Uruguai, aconselhou o governo quando estava prestes a levar a pequena república a ser o primeiro país do mundo a legalizar a cannabis e todos os seus derivados. No Chile, trabalhou para o Museu do Cânhamo, com sede em Amsterdã e em Barcelona. Pesquisando e documentando a rica história que eles têm no país vizinho com o cultivo de cânhamo. É atual presidente da cooperativa Madre Terra, na Argentina. Senhoras e senhores, convidamos o excelentíssimo Mike Bifari. Hola. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno. Boa tarde a todos e todas. Para mim é um grande valor estar aqui na primeira Expo do Brasil. Que sempre nos han tratado también. Estão tratando também e estamos vendo a revolução da cannabis. É honor também estar en la gran Brasil, la tierra de los campeones del mundo. O grande Brasil, a terra dos campeões do mundo, e estamos dos campeões do mundo da Argentina. Obrigada. Agora. Bom, eu queria falar para vocês do cânhamo, o cânhamo industrial. Como que eu passo isso? Bom, vocês viram? Se a gente lê, por exemplo, Expo Cannabis em Cânhamo, como se fossem duas plantas separadas, e na verdade é só uma planta. Ou foi uma planta única há milhares de anos. A intervenção humana fez com que hoje em dia nós tenhamos dois grupos de plantas, que chamamos de cannabis medicinal, maconha, ou como vocês querem dizer, que tem a psicoatividade. E o que não tem a psicoatividade, que nós plantamos em grande escala. Que o cânhamo é o sinônimo de plantação de grande escala. E eu gosto de fazer alguns esclarecimentos, porque eu acho que é educativo mostrar as diferenças e mostrar as diferenças um pouco na história também. Então, a minha apresentação vai ser um pouco, alguns minutos de história e depois o desenvolvimento do que foi um pouco a tecnologia e a base da tecnologia no processamento do cânhamo, que basicamente o cânhamo industrial, basicamente o seu processamento era para fibra. Antes de seguir, me desculpem, eu queria agradecer muito, não apenas uma pessoa, mas a todas as pessoas que fizeram com que isso fosse possível, essa grande feira no Brasil. Aos organizadores e a todas as pessoas que estão trabalhando para que nós estejamos aqui e possamos desfrutar dessa jornada canábica. Assim, eu gostaria de pedir um aplauso para as pessoas que trabalharam para que isso fosse possível. Bom, esse é o imperador Shengyun do ano 2700 a.C. Já no herbalário chinês nós já tínhamos a cannabis. Imagina que nessa época não era tão diferente se tinha psicoatividade ou se não tinha psicoatividade. Era tudo uma coisa só. Então, com o correr dos anos, dos milênios, nós aprendemos que no medicinal a gente continua plantando à mão e o industrial nós usamos o trator para fazer em grande escala.
Esse é Selmun. Algumas imagens antigas. Vamos ver algumas fotos de cultivos distintos. São algumas coisas velhas, dos machos e fêmeas, a descrição das plantas de cannabis, alguns cultivos modernos, com cânhamo. Aqui, por exemplo, a diferença entre o medicinal e o cânhamo, que um se planta ao lado do outro para que eles possam competir pela luz e possam crescer, porque a gente está buscando justamente essa fibra comprida. Essa foto é de 1922 no Chile, da National Geographic. Chile foi o grande produtor sul-americano, onde se plantou cânhamo pela primeira vez no Ocidente. Aí vamos falar do Chile um pouco mais adiante. Aqui, a história do cânhamo chileno. O que hoje são os baixos centrais chilenos se descobriram em 1541. E em 1445, 4 anos depois, um genovês que se chamava Patena trouxe a primeira semente de cânhamo numa localidade nos baixos centrais do Chile que se chama Quixota. Todos esses dados nós temos. Foi a primeira vez que se plantou cânhamo para uso industrial no Ocidente. Vocês podem imaginar, por exemplo, que o cânhamo era um material estratégico em todo o século 17, 18 e 19 para as embarcações, para os barcos. Todos os que navegavam usavam grande quantidade de cânhamo. Por exemplo, em Constituição, que é um barco representante norte-americano do século 18, levava 60 toneladas de cânhamo. Vamos ver. Recultivando a história do cânhamo chileno. Dura pouco e vocês vão gostar. Tudo isso era cânhamo há 50 anos atrás e agora são vinhedos. A maioria são cultivos de uva para fazer vinho, o famoso vinho chileno em todo o mundo. O cânhamo no Aconcagua. Antigamente se chamava São Felipe do Real, uma cidade colonial do centro-sul do Chile, que teria muito a relação com cânhamo, que é a planta que tem o nome científico cannabis sativa, vem desde pequeno. É o que eu vivi na minha infância, do que eu vi na minha infância. Então, era cheio de cânhamo aqui. E ninguém falava nada. Era uma imensa produção. A gente andava no meio das plantações. Íamos para lá e a gente jogava. Eu cheguei em 1945. Eu dono da fábrica dos Andes São Dom Felipe e tínhamos a produção de cânhamo. Essa é a fábrica de cânhamo, que antes se chamava Duncan Ferreira. Eu me criei no bairro da Aconcagua e é muito interessante com o ativismo, o que significava o bairro e sua cultura. Então, nós conhecemos um pouco dessa história que foi nos contada com os nossos pais, nossos avós, que sempre viveram nessa terra. Eu nasci nesse bairro. O berço do cânhamo latino-americano. Então, nós ficamos a redor de 100 quilos e vinha na minha caminhoneta, 100 quilos de cânhamo, porque eles levavam. Era uma indústria sobre a fibra do cânhamo, que dava trabalho a muita gente. E também chegava vinha do mar, e aqui comercializava também de tabaco. Então, era tudo comércio de roupa. Meu pai era um agricultor que plantava cânhamo
e terminava todo o processo para entregar a fibra. Mulheres trabalhando já. Você pensa que agora que as mulheres estão trabalhando? Mira, todos estavam ocupados com cânhamo. Se ocupava em todo, a cânhamo estava em todos os lados. Não tem outro lugar onde tenha surgido um cultivo mais extenso e intensivo que o que acontecia aqui. E acabou porque começou a ditadura. Depois da ditadura não se podia fazer, não tinha jeito. Que era anti-econômico. Aí já não estávamos falando de cânhamo, se separou de uma forma tão grande que a gente já falava mais da planta, falava da erva. Então, a produção de cânhamo industrial se tornou ilegal o consumo de cannabis. E o cânhamo vinha com cânhamo e se prendiam as pessoas. E nos 50, as pessoas chegavam, e chegava a demanda para. E entrou o nylon, a fibra sintética, porque do cânhamo você fazia todas as coisas, você fazia os sacos, você fazia de 15 a 20 telas de trigo, de quase 5 de quilos. Esse prático, mesmo o ser humano estava tentando vender tudo. Estava tudo descontrolado. Isso tinha que influenciar, não? Como você se lembrava em Paris, a festa do meio ambiente? Aqui, que a gente que agora está começando a se preocupar, essas pessoas que estão começando a se preocupar com o que acontece no nosso planeta, elas vão ter que admitir o gravíssimo erro que cometeram, colocando na condição de ilegalidade o cânhamo. A possibilidade aqui de impactar na saúde das pessoas no nível macro. As pessoas aqui vivem no nível de estresse, um nível de fuga das condições em relação ao entorno que está provocando que a sociedade esteja cada dia mais doente. E cultivando a história que tem o nosso país com o cânhamo e com o cannabis sativa, seria um melhor país em muitos sentidos. Seria muito mais ecológico, seria muito mais amigável com ele mesmo, com o ambiente. E entre as coisas positivas, então, eu acho que você deveria aprender o valor da natureza. E se a maconha é a porta de entrada para tudo isso, me parece que é muito bom. Porque dessa forma podemos aprender a viver em sintonia com o mundo que está na natureza, que não é nosso meio ambiente, não é um meio, é a natureza. É a natureza. Bom, a mim me parecia fascinante entrevistar essas pessoas mais velhas que trabalhou com o cânhamo, porque eles têm mais de 80 anos e o cânhamo esteve no Chile até a queda de Salvador Allende e a entrada do Pinochet com a ditadura militar. Terminou com o cânhamo. É assim que me parecia que antes que as pessoas iam passando, antes que eles se morressem, entrevistá-los e conversar com essas pessoas que trabalharam, porque graças a essa proibição, nós abandonamos o cânhamo, essa alternativa tão maravilhosa para muitas indústrias diferentes que nós vamos ver ao longo dessa apresentação. Então, como os senhores também falam também do nylon. O nylon matou o cânhamo, o petróleo, as petroquímicas. E isso também é onde o cânhamo se encaixa dentro desse quebra-cabeças da agroecologia, da agroindústria, porque está hoje na ordem do dia. O campo pode ser uma planta que pode produzir oxigênio, tirar gás de carbono da atmosfera e deixar os elementos aí
a sequestrar os elementos é uma grande alternativa. E assim também vemos muitos setores da indústria, sobretudo na Europa. Vamos ver se a gente pode ver tudo. Estamos bem? Vamos bem? Sim? Esse tem 1 minuto e eu gostaria que vocês vissem também a do Chile, para que vocês vejam a magnitude da indústria que existia. Então, isso tudo era um trabalho muito duro, extremamente duro, mas empregava muita gente. Tudo era cânhamo. Cortei aqui, vamos ver. Bom, e na Argentina? Na Argentina, nós com um grupo de amigos fizemos, ano passado, o primeiro cultivo de cânhamo depois de 60 anos. Então, fomos duas empresas que fizemos em lugares diferentes. Um na província de Buenos Aires e nós que fomos bem ao sul, já quase na fronteira onde começa a Patagônia. E aí fizemos esse primeiro ensaio amparado pelas novas leis na Argentina, porque na Argentina, nos últimos anos, na verdade, é que o governo argentino não foi feliz nesses últimos tempos. A economia anda muito mal, o povo argentino tem sofrido muito nos últimos anos, com a pandemia e tudo mais. Mas algo bom que aconteceu foi que tudo relativo ao cannabis passou por como nunca antes passou. Hoje nós temos muita diversidade para incentivo para cultivar de maneira individual ou coletiva e também temos uma nova lei do cânhamo que impulsiona a tentar o grande campo argentino, nessas grandes extensões que nós temos na Patagônia, por exemplo, onde o solo não é o melhor solo da Argentina, mas que o cânhamo se adaptou perfeitamente e vamos aumentar ainda mais. Esse ano vivemos com 800 plantas, porque nós não tínhamos genética, só com o propósito de fazer a genética, e esse ano vamos para 4 hectares. Esse é o senhor Julio Slinten, que foi o último que teve cânhamo na província de Buenos Aires até 1976, que também, de onde também começou a ditadura militar, como todos sabem, foi a grande desgraça de muitos dos nossos países, não apenas na Argentina, mas no Brasil também sofreu, infelizmente. Mas, bem, esse homem tinha cânhamo para as lonas dos caminhões. Fazia os tecidos da lona do caminhão para levar as mercadorias de um lado para o outro, era feito de cânhamo, até 1976. Essa era a sua fábrica, que se chama Flandia. Ele vinha da Bélgica e trouxe a ocupação familiar dele, o ofício familiar.
Essa casa que vocês estão vendo aqui são feitas de cânhamo também, com o que se chama cânhamo e línex prensado. Aqui alguns exemplos desse cânhamo prensado. Isso na Itália. Itália foi o grande produtor de fibras. As fibras mais finas que se conheciam estavam na Itália. Então, ela fazia uma fibra que era tão fina que parecia cera. E Itália foi o grande produtor dos tecidos finos de cânhamo. Então, aqui eu vou falar de alguns museus dos Estados Unidos, de cannabismuseum.com, disse que todos os imigrantes que vieram antes da guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, a América, todos os habitantes italianos sempre traziam algum produto que tinha cânhamo. Esse é um boletim 404 de 1916, onde fizeram um estudo e o cânhamo rende para papel 4 vezes mais que as árvores, que a celulose de árvore, porque é uma planta anual. Então, se você faz a equação entre o que leva a árvore para crescer e a quantidade de cânhamo, essa equação te diz que o cânhamo chega a 4 vezes a produção das árvores, né? Então, todo o papel, toda a vida, até os últimos 100 anos, se fazia de cânhamo, até 100 anos atrás, todo o papel. Então, para que vocês tenham uma ideia, os clássicos da literatura mundial do século XIX, todos foram impressos em cânhamo. Os de Shakespeare, qualquer clássico era impresso em cânhamo. Assim, da mesma coisa com a Bíblia, com a Constituição norte-americana, a Declaração da Independência, todos os papéis vigentes da moeda, tudo era feito de cânhamo. E precisamos falar do cânhamo dos Estados Unidos, porque foi o grande proibicionista e hoje é o que mais tem essa abertura de forma acelerada, onde cada estado tem leis distintas e avançou muito, mas foi o grande proibicionista. E o grande motivo era usando a maconha como desculpa, porque não sei se vocês sabem como é a história, se criou esse imposto que diz marihuana, que era o que existia no início, como a história era paralela entre a maconha e o cânhamo. Então, aqui isso era utilizado pelo governo federal para fazer a propaganda com a palavra proibida, a palavra que dá calafrios, maconha, fazer a propaganda contra o cânhamo industrial. Porque, claro, os estrangeiros norte-americanos não sabiam, depois que saiu essa lei da proibição, que eles não sabiam que o cânhamo e a maconha eram a mesma planta. E esse foi o grande proibicionista, Henry Kissinger. Bom, essa é uma exposição, foi realizada nos anos 90, e aqui estamos fazendo a promoção de todos os textos de cânhamo. Aqui é a feira norte-americana e os fazendeiros. A questão sempre é como extrair a fibra, isso sempre foi um grande problema, porque a fibra, quando está seca, acaba ficando muito dura. E a gente vê a parte mais linhosa do taxa, o stem, é muito difícil tirar dali. Então, antes o que se fazia era o processo, na Espanha, em Real, que era o processo de inundar os tachos por 40 dias e depois secá-los e amassar, perdendo a celulose e toda a parte linhosa, mas extraindo a fibra limpa. Bom, aqui, isso foi na Turquia, se utilizava água quente para acelerar o processo
de limpar os tachos para aproveitar a fibra. E depois, esse é um moinho muito antigo da Europa, então também era utilizado para ver se está podre ou se alguém sabe que a fibra limpa pode limpar. Aqui a gente tem essas vasilhas de madeira gigantes. A gente tem aqui uma outra máquina para extrair a fibra limpa na Itália em 1902. Isso na África, onde também utilizam a mesma tecnologia. Isso se usa ainda hoje. E alguns 35, 37 países que fazem canha no mundo. Aqui, Dave, na Califórnia, aí temos o cânhamo secando no sol e a Califórnia, como não tinha água, ele desenhou uma máquina que se chamou de Corticator para ser processado no mesmo campo que o cânhamo. Aqui vocês podem ver o Sr. Schlichten, alemão, na Califórnia, em Davis. Aqui está a máquina decorticadora para processar no campo. Ele tinha dois tipos e estava num galpão e eles teve um incêndio e se perdeu tudo. Todo mundo acha que foi um incêndio proposital, que era grande ameaça da concorrência da indústria, especialmente a petroquímica. Aqui, a única coisa que ficou do decorticador foi esse plano. Bom, no Chile continua se fazendo como se fazia há décadas. O trabalho é muito duro, duríssimo. São empreendimentos familiares, depois leva ao mercado comum e as empresas compram o cânhamo. A China é o grande produtor, o primeiro produtor de cânhamo. Bom, aí tem uma fábrica de beneficiamento do cânhamo, China. Hempflax. Bom, das empresas modernas, essa é a primeira, Hempflex. Vamos passar aí. Como vocês podem ver, eles estão fazendo peças para Mercedes de cânhamo. Aí o Ben Dronkers, que é o dono da Hempflex, e também a quem gosta de fumar maconha, também é o dono da Sensi Seed, do Super Skunk famoso, e também é o dono dos dois museus na Europa, Hash Marijuana, Hemp Cânhamo Museu Barcelona e Hensch Cânhamo Museu de Amsterdã. Se você estiver por lá, é uma visita imperdível. Aqui são as fazendas do Sr. Ben. Aí são as enfardadoras, tem tecnologia, eles projetaram tecnologia para o cânhamo. Bom, aqui é na Tailândia. A Tailândia é um grande produtor, porque a Tailândia nunca deixou de produzir o cânhamo pela fibra. Houve a repressão do consumo recreativo, mas a fibra continuou aí sendo produzido. E esse ano, desde maio, também foi aberto o tema de recreativo. Tema recreativo. Então você pode andar por Bangkok. E no meio das casas de massagens, tem lugares onde você pode comprar cannabis de todo tipo, de forma legal. E tem lugares também para consumir também. Bom, aqui é a plantação, cada 40 centímetros é para semente e cada 10 centímetros para fibra. E para fibra, por exemplo, eles deixam 4 meses e para semente 6 meses.
Bom, como é que está o tempo para mim? Bom, e agora aqui eu vou mostrar para vocês algumas placas da indústria automotiva na Europa hoje. Bom, aqui é um desenho da Ford relacionado ao cânhamo. O Henry Ford, ele gostava muito do cânhamo. Aí vocês podem ver um modelo em escala. Era um carro de plástico, eles diziam, totalmente de cânhamo. Diziam que era mais resistente que o aço, que não quebrava. Aqui é da BMW. Grupo BMW. A empresa também usa plástico com fibras biológicas, como bambu e cânhamo, para reduzir o plástico do petróleo. O objetivo é usar os plásticos com 40% de material reciclável até 2030. O uso de matérias-primas renováveis e fibras, como o cânhamo, não só minimiza o uso de materiais, mas também reduz o peso do veículo. Isso tem um efeito positivo na pegada de carbono, porque as fibras naturais absorvem CO2 e também emitem oxigênio na fase de plantação. E aqui são alguns produtos que fazem. Toyota. Eu não vou ler tudo, eu vou passar aqui, senão vai perder muito tempo. Mas a Toyota criou aí o G-Supra S4, que foi feito principalmente para melhorar o fluxo em volta do chassis e é usado com fibras naturais como cânhamo em vez de outras fibras e com de plástico. E aqui é basicamente a mesma coisa. A Porsche também, a mesma coisa. Também, muito bem. Aqui eu vou passar. Pode pular isso aí? Volvo. Então aqui é a indústria automotora. Então todos eles aí, o cânhamo está em todas as indústrias automotoras. Eu queria mostrar isso aqui, a indústria alimentar. A semente do cânhamo é um superalimento, como semente para comer. A parte interna, que é a parte branca da direita aí, tem mais de 93% de proteína vegetal completa. E a parte da semente, a casca, a farinha da casca da semente, tem proteína vegetal completa também. Tem ômega 2, ômega 6. É muito importante assim, para o funcionamento do organismo e também dos neurônios. Aqui é uma máquina de extração de sementes. Estou mostrando porque, basicamente,
estamos projetando fazer na Patagônia Argentina, como eu dizia antes, que nós já começamos no ano passado, é desenvolver esse tipo de produto alimentar. Claro que é um grande desafio para nós, porque estamos começando do zero, não tem uma indústria já criada, a gente tem que criar tudo. E o cânhamo é muito tentador, porque uma pessoa vê todas as possibilidades. Vocês viram aí a indústria automotora, a fibra, o papel, óleo, medicina. Então, tem muitas variedades da indústria que o cânhamo pode impulsionar. Mas como um agricultor, é perigoso isso. Porque às vezes você faz tudo e não conseguir alcançar nada. Então, você tem que ter foco. E a gente está num processo, os nossos países estão num processo educativo com o público em geral. Então nós temos muito trabalho à frente, não só criar o produto, mas criar o mercado e educar para criar o mercado. Falta isso ainda. Bom, aqui as famosas hemp hearts, as sementes de cânhamo. Aqui, esse é fabricado em Manitoba, no Canadá. O Canadá produz muitos alimentos de cânhamo, é o maior da América. Farinha de cânhamo, hemp flour, biscoitos de cânhamo. Aqui são sementes torradas. Aqui também é carne orgânica de cânhamo, Burberry hemp. Tem torradinha, salgadinhos de cânhamo. Sementes de cânhamo com chocolate. Bom, vou passar rápido aqui, mas essa é a indústria com os talos que está fazendo muito. Casas inteiras, por exemplo, menos a coluna, o resto, tudo, a parede, o piso, o telhado, tudo de cânhamo. Vou passar. Essa casa aqui, por exemplo, toda de cânhamo. Construções e obras em cânhamo. Tem um amigo nosso na Ucrânia que ele está fazendo construções de com cânhamo em larga escala. Bom, e a tecnologia 3D também, com cânhamo aqui, é o que saiu por último da tecnologia de Colorado, que está fazendo pesquisa com a tecnologia 3D usando cânhamo. Ainda não se desenvolveu tudo, eles estão trabalhando, mas vão conseguir. Bioplásticos. Bom, os famosos pellets, tipo bioplásticos. Aqui os pellets e com eles você faz qualquer coisa de plástico. Aqui são colheres, dá para fazer também lâmpadas, talheres, utensílios para cozinha. Tudo que hoje você vê que é de plástico, dá para fazer tudo com cânhamo descartável e renovável. Um exemplo aí também de como ele se degrada. Em 73 dias ele desaparece. Aqui capas para celulares, tudo de cânhamo isso aqui. Na verdade, na Argentina eu sou bem conhecido pelo cânhamo. Faz 30 anos que eu venho trabalhando com cânhamo. E na pandemia, sempre falando, aliás, o governo me chamou e falou que eu tinha que fazer uma palestra, como essa mais ou menos, sobre o cânhamo. E depois disseram que houve uma boa repercussão e disseram que iam mudar a lei dentro de um ano. E mudaram a lei. Então,
o governo do Alberto Fernandes fez pouca coisa boa, mas uma delas foi a abertura ao cânhamo. A Argentina é uma grande produtora agropecuária e tudo o que a Argentina produz tem um impacto mundial de alguma forma. Por exemplo, ela plantou soja e parte do preço da soja internacional é baseada na cidade de Rosário, na Argentina. Então, queremos introduzir aí o cânhamo com tudo. E essa é a parte que me interessa também, que eu quero reconhecer, porque como país, nós temos o Brasil, que é um parceiro principal, parceiro comercial nosso, e eu quero convidar todos vocês que consumam cânhamo, e se forem a Patagônia da Argentina, melhor. Porque assim todos os fazendeiros e agricultores terão mais trabalho, todos nós vamos nos beneficiar de uma forma, e temos que fazer esse esforço ecológico que é exigido pela situação atual que estamos passando. Então vamos olhar para o outro lado. Itens de cânhamo. Bem, e eu vou encerrar aqui a minha apresentação. Espero que vocês não tenham ficado entediados, mas aqui é o nosso canal e recomendo que vocês entrem na página. E Jack Hare, quero encerrar aqui. Posso falar mais um minuto ainda? Tá. Bom, eu quero contar uma história para terminar do Jack Hare. Porque, por favor, levanta a mão. Quem sabe quem foi Jack Hare? Quem foi? Sabem? Vocês sabem? Levantem a mão. Poucos. Tá. Esse foi o Jack. O Jack, no livro dele que se chama, que ele escreveu no final da década de 70, é um livro chamado O Imperador que Não Usa Roupa. Então, o que o Jack diz lá? O Jack diz que o imperador uma vez recebeu dois costureiros que falaram para ele: nós podemos fazer um traje para você que só os dignos do seu reino vão poder ver. E aí o imperador contratou eles, e esses dois alfaiates aí estavam num salão fazendo a capa do imperador, trabalhando aí com um ar, porque não dava para ver nada. E aí o imperador manda um dos seus assessores ver como é que os costureiros, os alfaiates estão indo, e o assessor não quer ver, não quer dizer que não está vendo a roupa. E aí ele mente, ele fala para o imperador: o traje está ficando maravilhoso. E aí começa uma mentira estatal, a grande mentira estatal. No dia do desfile, o imperador, que também não via a roupa, ele não queria admitir, porque se ele admitisse, as pessoas não iriam acreditar nele e ele iria perder a autoridade. E aí, em seguida, o imperador, ele marcha pelado. E um menino de 9 anos vê ele pelado e disse: olha, o imperador está marchando pelado. E aí outra pessoa fala: ah, sim, é verdade, ele está pelado. E as pessoas começam a ter essa consciência. E isso quebra a mentira estatal. E o Jack Hare, o que ele fala? Eu sou aquele menino de 9 anos. O Estado norte-americano mentiu para mim, disse que é a erva do diabo. E aí que isso ia me levar para o inferno. Mas foi a planta que mais fez por este país, a grande precursora. A melhor opção para papel, para uso medicinal, para fibra, material de construção. A melhor alternativa. E, por exemplo, ele me falou: mentiram para mim. O Estado norte-americano, que é o imperador que contou essa mentira. E aí ele colocou o nome do livro dele assim. E o Jack foi um grande ativista. Ele disse: talvez seja uma loucura, mas nós podemos salvar o mundo com essa planta. E como o Jack, tem um monte de loucos como eu, que são discípulos dele, levando a palavra.
de salvar o planeta com a cannabis, que tem todas as qualidades para remediar, principalmente esse grande desastre ecológico de merda onde nós vivemos. Então, muito obrigado por me escutarem com tanta atenção. Espero ver vocês no ano que vem e trazer produtos de cânhamo de alta qualidade da Patagônia Argentina para esse grande parceiro comercial que é o Brasil, e que além da piada, além dessa rivalidade de futebol, nós gostamos um do outro. Então, muito obrigado por me escutar.